Olá, gente, tudo bom? Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 1, transmissão das características hereditárias, né? Então, relembrando as experiências de Mendel, né? E enfatizando, né, que essas características, elas são transmitidas, os responsáveis por essa transmissão são os genes, como nós vimos na aula passada. Então, o gene ele é o responsável por essa transmissão das características, né? Aqui eu tenho, nessa imagem aqui, nós temos dois pares de cromossomos das ervilhas. A gente viu na aula passada que as ervilhas, ela tem 7 pares de cromossomos. Então, aqui estão representados dois pares desses cromossomos. O lugar aonde o gene está situado, a gente chama de loco, né? Quando eu digo que eu tenho um par de cromossomos homólogos, esses cromossomos são chamados homólogos porque eles têm genes que atuam na mesma característica e estão situados na mesma posição. Por exemplo, aqui nessa primeira imagem aqui, eu tenho esse par de genes aqui, que são os que determinam a cor da semente. Aqui, nessa segunda imagem, eu tenho os genes que determinam a forma da semente. Certo? Então, aqui é o loco desse gene, que determina a forma, e aqui é o loco desse gene que determina a cor da semente. Os dois genes que eles são responsáveis pela mesma características, nós chamamos eles de alelos. Então, aqui eu tenho o alelo da cor da semente e aqui eu tenho o alelo da forma da semente, certo? Então, quando eu falo de alelos, são genes que são responsáveis pelas mesmas características. Quando esse gene ele é o fator dominante, aquele que vai se representar de forma mais dominante, eu coloco uma letrinha maiúscula. Quando esse gene é de um fator recessivo, eu represento ele por uma letra minúscula, certo? Então, aqui, nesse aqui que determina a cor da semente, eu vou chamar o gene que determina a ervilha amarela de Vzão, porque ela é dominante, e o gene que determina a ervilha minúscula de Vzinho, que é o fator recessivo, certo? Esse outro gene aqui que determina a forma da semente, eu vou chamar de Rzão, o gene que determina a superfície lisa, e Rzinho, o gene que determina a superfície rugosa. Então, por convenção, nós usamos a letra maiúscula quando eu tenho um alelo que ele é dominante e uso a letra minúscula quando eu tenho um alelo que tem a característica recessiva, certo? Então, no caso lá, né, da cor da ervilha, o Vzão, que é o V maiúsculo, ele é responsável pela cor dominante amarela, e o V minúsculo, o Vzinho, é responsável pela cor verde, que é a característica recessiva. Para a forma da semente, foi usado o R maiúsculo para a semente lisa e o R minúsculo para a semente rugosa, que é a característica recessiva. O conjunto dos alelos, ele é chamado de genótipo, certo? Então, quando eu me refiro ao genótipo de uma pessoa, o genótipo de uma planta, o genótipo de uma determinada espécie, eu estou me referindo ao conjunto de alelos que aquele indivíduo possui.
Quando esses alelos eles são iguais, eu chamo esses alelos de homozigotos, né? Que são os alelos puros, segundo Mendel. Então, por exemplo, dois alelos dominantes ou dois alelos recessivos, o par deles é chamado de homozigotos. Quando eu tenho um alelo dominante com um recessivo, eu chamo ele de heterozigotos, ou seja, quando os alelos são diferentes, eles são heterozigotos. As características que vão ser determinadas, né, por esses genes, por esses alelos, juntamente com os fatores do ambiente, né, que vão influenciar nessas características, eu chamo de fenótipo. Então, quando eu me refiro à característica da ervilha ser amarela ou a característica da ervilha ser verde, a característica dela ser lisa ou rugosa, eu estou me referindo ao genótipo. Quando eu digo a ervilha tem um par de alelos Vzão, Vzinho, eu estou me referindo ao genótipo. Quando eu digo a ervilha tem uma característica lisa, eu estou me referindo ao fenótipo. É a mesma coisa, quando eu vou falar da cor dos olhos de uma pessoa, a pessoa tem um olho claro, eu estou me referindo ao fenótipo, certo? Então, as características que são determinadas por aquele genótipo, junto com os fatores ambientes, porque os fatores ambientes, eles também interferem nas características que um indivíduo vai ter. Por exemplo, a pessoa ela pode ter um gene que determina que ela vai ser magra, mas aquela pessoa leva uma vida sedentária, não se alimenta bem e vai engordar. Então, o fator externo, né, juntamente com o fator interno dela, vai determinar que ela seja, né, digamos, não seja magra, seja gorda. Então, o fator externo ele pode influenciar nas características de um indivíduo, certo? A cor da pele, né? De repente a pessoa pega mais sol, ela tem o gene dela determina que ela vai ter uma cor mais clara, mas como ela pega muito sol, vive exposta ao sol, então a cor dela já não vai ser aquela determinada, vai ter uma cor mais escura porque ela vai viver no sol. Okay? Então agora, tendo esse conhecimento, né, de que nós temos em cada célula um par de cromossomos, que nesse par de cromossomos vai haver os alelos que são responsáveis pela mesma característica e a junção, né, a combinação desses dois alelos é que vai determinar a característica final. Então, vamos analisar o que foi que aconteceu na experiência de Mendel. Então, na experiência de Mendel, aqui eu tenho a geração parental, né? Mendel pegou ervilhas que eram puras, que a gente viu que esse pura se refere a ser homozigota. Então, na ervilha verde, que ela tem um fator recessivo, ela era uma homozigota do tipo Vzinho, Vzinho, 2 Vs minúsculos. A ervilha amarela, né, ela era uma ervilha pura, ou seja, uma ervilha homozigota de alelos Vzão, Vzão, que seriam os alelos responsáveis pela cor amarela. A gente viu também que na reprodução, né, através da meiose, há a formação dos gametas e que nos gametas eles não têm um par de cromossomos. Eles, nas células reprodutoras, elas são formadas apenas por um cromossomo. Então, no lugar de na célula reprodutora vinha o par de cromossomos, ele vem só um cromossomo. Como essa ervilha aqui, ela só tem Vzinho, Vzinho, o cromossomo dela vai ter um Vzinho. Nessa ervilha aqui, como ela só tem Vzão, Vzão, o cromossomo dela vai ter um Vzão.
né? Olha, o gameta dela vai ter um Vzão. Então, os gametas femininos aqui, todos têm o alelo Vzão. Nessa outra planta verde aqui, todos os gametas têm o cromossomo Vzinho. Quando acontece a fecundação, gente, o cromossomo que é formado, ele vai ser o quê? Vzão, Vzinho. Ele vai ter o alelo para a cor amarela e o alelo para a cor verde. Mas o que acontece no alelo heterozigoto? Aqui nós temos heterozigoto, dois alelos diferentes, né, para a mesma característica. Vai prevalecer aquela característica dominante. Então, ele pode ter aqui o gene, né, o alelo, para o fator recessivo, mas esse fator ele não vai se manifestar. Por quê? Porque o fator dominante vai prevalecer. Então, o fenótipo dela vai ser o quê? Vai ser uma ervilha de cor amarela. A geração filial dela aqui vai ter a cor amarela. Por quê? Porque vai ser determinada pelo alelo dominante. Então, foi isso que aconteceu no primeiro cruzamento que Mendel fez. Então, através dessa tabela aqui, nós vamos estudar agora o que foi que aconteceu no segundo cruzamento. Então, a geração filial lá, ela foi 100% Vzão, Vzinho. Todas as ervilhas que foram da geração filial 1, elas foram Vzão, Vzinho. Quando eu faço o cruzamento dessas duas ervilhas, os gametas que são dessa ervilha aqui, né, eles vão ter gametas Vzão e vão ter gametas Vzinho. Essa segunda ervilha aqui vai ter gametas Vzão e Vzinho. E aí, esses gametas, quando acontecer a fecundação, essa daqui dá um e esse aqui dá outro. E a combinação pode ser o quê, ó? Nessa primeira aqui, veio um Vzão daqui, um Vzão daqui. Nessa segunda aqui, veio um Vzão daqui com um Vzinho daqui. Nessa terceira aqui, veio um Vzinho daqui com um Vzão daqui. Nessa terceira aqui, veio um Vzinho daqui com um Vzinho daqui, certo? Então, o resultado final aqui, elas sempre vão se combinar nessa proporção. Por quê? Porque todas as ervilhas da primeira geração eram heterozigotas. Então, quando há a fecundação, né, e esses gametas, essas células reprodutoras vão fecundar, vão sempre formar essa segunda geração aqui, a geração filial 2, certo? Então, dessa combinação aqui, Mendel sempre tinha esses resultados. Aonde, quando eu tenho aqui o homozigoto da característica dominante, Vzão, Vzão, as ervilhas eram amarelas. Quando eu tinha aqui, ó, nesses dois casos aqui, os alelos heterozigotos, eu tenho a ervilha amarela. Por quê? Porque a característica dominante é a amarela. E aí, a ervilha verde, ela só vai aparecer quando eu tenho dois alelos recessivos, certo? Então, aqui é a explicação para os resultados obtidos na segunda geração filial de Mendel. Então, aqui, ó, continuando aqui, aquela mesma tabelinha lá, né? Só que numa imagem diferente. Eu tenho os gametas heterozigotos, ó, Vzão, Vzinho. Aqui o outro gameta, Vzão, Vzinho. Das fecundações, né? De uma com a outra aqui, o resultado final foi o quê? 25% aqui, nesse caso aqui, dela ser Vzão, Vzão. 25% da fecundação vai ser Vzão, Vzinho, mais 25% Vzão, Vzinho e 25% vai ser Vzinho, Vzinho, né? Dos 100% aqui,
nós temos 4 possibilidades, 25% para cada uma. Agora, observe que se eu somar aqui, ó, eu vou ter 75% de chance da ervilha ser amarela, 25 mais 25 mais 25, e apenas 25% de chances da ervilha ser verde, justamente o resultado encontrado por Mendel. Então, aqui, ó, gente, outra forma de mostrar esse cruzamento, certo? Eu tenho para uma ervilha, né, os alelos, né, os gametas, Vzão, Vzinho. Para outra ervilha, o gameta Vzão, Vzinho. E aí a gente faz a combinação, né, da fecundação aqui, vai resultar aqui, ó, a junção desse gameta com esse, desse gameta com esse, desse com esse, desse com esse. Essas tabelinhas, elas ajudam bastante a gente a fazer essas combinações dos alelos, certo? Então, você observa aqui que o fenótipo, aliás, desculpa, o genótipo Vzão, Vzão, das 4 possibilidades, ele vai aparecer em uma. Então, eu digo que eu tenho 1/4 de possibilidades, né, de aparecer Vzão, Vzão. O genótipo Vzão, Vzinho, ele aparece 2 vezes, ó. Então, eu vou ter 2/4 de Vzão, Vzinho. E o Vzinho, Vzinho também aparece uma vez, então eu tenho 1/4 de Vzinho, Vzinho, certo? Eu posso falar na forma de fração ou posso falar na forma de porcentagem. Eu vou ter 25% de chance, né, do genótipo Vzão, Vzão. Vou ter 50%, 25 daqui mais 25 daqui, do fenótipo Vzão, Vzinho. E vou ter 25% do fenótipo Vzinho, Vzinho. Isso daí eu estou falando do fenótipo, eu estou falando dos alelos, né? Agora vamos falar do genótipo. O que é o genótipo? É a característica. Onde é que eu vou ter ervilha amarela? No dominante. Então, ele vai se manifestar aqui, que eu tenho os 2 dominantes, o Vzão, Vzão, e vai se manifestar aqui e aqui, porque eu vou ter o dominante e o recessivo, né? O dominante, ele se sobressai. Então, eu vou ter ervilha amarela nesses 3 casos, ou seja, 3/4. Aqui vai ser do fenótipo cor amarela. E 1/4, ou seja, 25%, vai ser do fenótipo para cor verde, certo? Então, faça uma diferença de fenótipo e genótipo, né? O fenótipo, eu estou falando da característica em si, é amarela, é rugosa, é lisa, né? Já o genótipo, eu estou falando do alelo, ok? Do par de alelos, do par de genes. Aí vai ser o genótipo. Então, gente, essa parte aí da genética, ela é vista como na matemática como uma probabilidade, certo? Quando eu vou fazer, digamos que eu tivesse aqui, né, essas ervilhas aí, eu fosse fazer o cruzamento delas. Se eu tiver apenas 2 ervilhas e for fazer o cruzamento, então, é uma probabilidade que esse cruzamento ela vá dar origem a mais ou menos esse resultado. Agora, se eu vou fazer uma plantação, né, muitas, e é por isso que Mendel utilizava grandes amostras, usava muitas amostras. Por quê? Porque quanto mais você aumenta essas amostras, mais próximo da realidade dessa probabilidade aí você vai estar. Como no caso do lançamento de uma moeda, né? Se eu for lançar uma moeda para cima, eu tenho 50% de chance dela ser cara, 50% de chance dela ser coroa. Se eu jogo ela só 2 vezes, essa probabilidade ela pode não acontecer. Por quê? Porque foi uma amostra pequena de eventos. Pode dar as 2 vezes só cara ou as 2 vezes só coroa. Agora, se eu for passar o dia aqui, o dia jogando moeda e contabilizando, eu vou ter uma amostra de eventos grandes, que aí ele vai
tender a chegar nessa margem, né? De 50% dos resultados darem cara, 50% dos resultados darem coroa, certo? Então, a gente tem uma probabilidade quando a gente estuda esses fatores da genética, e quanto maior a amostra, mais próximo da realidade. Então, ó, vamos ver aí essa atividade resolvida, né? Então, considere um porquinho da Índia, o fenótipo pelo curto é dominante sobre o fenótipo pelo longo, e que esse tipo de herança obedece à primeira lei de Mendel. Né? Veja aí a figura, nós temos aqui pelo curto do porquinho da Índia, ele vai ter o genótipo Lzão, Lzão ou Lzão, Lzinho, né? Ele pode ser homozigoto ou heterozigoto. Se ele é o dominante, então ele pode aparecer no heterozigoto. E o genótipo para o pelo curto vai ser o Lzinho, Lzinho, certo? Então, toda vida, o genótipo do fenômeno recessivo ele vai ser um par homozigoto, né, formado pelos alelos minúsculos, certo? Sempre vai ser dessa forma. Então, ele pergunta aqui, qual o resultado do cruzamento entre dois porquinhos da Índia heterozigotos para o tipo de pelo? Então, eu vou ter dois porquinhos da Índia, né? Ó, dois porquinhos da Índia heterozigotos. Se eles são heterozigotos, então eles têm os alelos. Um porquinho tem o alelo Lzão, Lzinho, e o outro porquinho tem o alelo Lzão, Lzinho. A combinação, essa primeira aqui vai dar Lzão com Lzão. Essa segunda aqui, Lzão com Lzinho. A terceira, Lzão, Lzinho com Lzinho, certo? Então, esses daqui são os genótipos. O fenótipo vai ser o que, gente? Lzão, Lzão é fator dominante, então, pelo curto. Lzão, Lzinho vai prevalecer o dominante, que é o Lzão, para pelo curto. E aqui o recessivo, Lzinho, Lzinho, pelo longo. Né? Então, considerando que os encontros dos gametos ocorrem ao acaso, podemos calcular as chances de formação de cada genótipo e fenótipo. Analisando o quadro, vemos que os filhotes terão pelo curto em 75% dos casos, né? Que é os 25% do Lzão, Lzão e 50% do Lzão, Lzinho, e terão pelo longo apenas em Lzinho, Lzinho, que é 25% dos casos. Isso quer dizer que quanto maior o número de filhotes originados desse cruzamento, mais os resultados irão se aproximar da proporção de 75% para 25%, certo? Então, qual foi o resultado do cruzamento entre esses dois porquinhos da Índia? Então, para o fenótipo, né? Do pelo, eu vou ter 75% de pelo curto e 25% de pelo longo. Esse foi o resultado obtido. Ele pergunta aqui, o que acontece se o cruzamento fosse entre um porquinho da Índia de pelo curto e heterozigoto e um de pelo longo? Então, vamos analisar o que aconteceria. Aqui eu coloquei a mesma tabela, certo? Mas vamos analisar aqui em cima. Gente, o heterozigoto de pelo curto, ele vai ter Lzão, Lzinho. Agora, o de pelo longo, que é o recessivo, ele vai ter aqui Lzinho, Lzinho, né? Que é o homozigoto, certo? Então, aqui no lugar desse L maiúsculo aqui, nós teríamos um L minúsculo. E aqui, então, aqui mudaria esses dois resultados, ó. Aqui seria Lzão, Lzinho, continuaria, então, pelo curto. E aqui eu teria
Lzinho, Lzinho, né? Aqui sendo Lzinho, eu teria Lzinho, Lzinho. Então, aqui eu teria pelo curto. Então, o resultado final seria o quê? Seria 50% pelo curto, 50% pelo longo, certo? Mudaria aí, porque no caso do recessivo lá, ele teria dois alelos Lzinho, Lzinho, ok? Então, aqui nós temos a representação, né, para analisar mais um outro caso, nós temos a representação desse heredograma. É um gráficozinho, né, que vai mostrar a geração de filhos de um casal. Então, por convenção, né, o quadrado ele representa o sexo masculino, o círculo representa o sexo feminino. Esse tracinho aqui representa, né, o cruzamento deles. Aí vem esse tracinho aqui representando os filhos, né, os descendentes desse cruzamento, certo? Aí você pode também determinar, né, uma legenda para uma característica que vai ser estudada, né? Por exemplo, aqui ele coloca que branco não tem a característica analisada e esse cinza ele tem a característica analisada. No caso aqui ele está falando do albinismo, né? Que o albinismo são pessoas que não produzem a melanina e ele pode ser representado por o melanismo ele é um fator recessivo, certo? Ele é causado por um alelo recessivo. Então, ele só vai se manifestar se a pessoa tiver os dois genes, né? Dois alelos recessivos. Então, a gente pode, né, por convenção, chamar o alelo dominante de azão e o alelo recessivo de azinho. Ok? Então, ó, vamos lá para o exercício resolvido. Um homem e uma mulher que não têm um albinismo podem gerar um filho com albinismo? Se isso for possível, represente essa situação por meio de um heredograma. Então, tá aqui o homem, ele não tem albinismo, mas ele tem o gene do albinismo. Então, ele é um heterozigoto, né? O genótipo dele, azão, azinho. Eu tenho uma mulher que ela não tem albinismo, mas ela tem o gene do albinismo. Então, ela tem o genótipo azão, azinho. Dessa combinação, se a gente fizer aquela tabelinha lá, nós vamos ter 25% de azão, azão, 50% de azão, azinho e 25% de azinho, azinho. Então, quando eu tenho aqui os dois recessivos, eu tenho o fenótipo da característica que eu estou estudando aí, que no caso é o albinismo, certo? Então, esse genótipo aqui, azinho, azinho, vai me dar o fenótipo albinismo. Então, é possível que um casal não tenha albinismo, mas tenha filho com albinismo? É possível, ok? Tá aí a tabelinha mostrando. Então, gente, para finalizar aí, né, vem a segunda lei de Mendel, porque ali a gente analisou fator por fator, né? Por exemplo, a gente analisou somente a formação da cor da ervilha, mas Mendel ele estava analisando uma combinação de fatores. E aí vem a segunda lei de Mendel, que ela fala o quê? Que esses fatores eles vão se recombinar independentemente, certo? Então, os fatores que determinam a cor da ervilha, eles, na hora que há a combinação lá, eles se separam, se combinam, para depois se juntar com os outros fatores e determinar as características totais, né? Por exemplo, aqui ele analisando a cor e a forma da semente. Então, vai haver a combinação das cores e vai haver a combinação das formas, que depois essas combinações vão se juntar e vão
formar as várias possibilidades, certo? Então, elas acontecem independente e depois se juntam para formar a condição global. Então, tem essa tabelinha aqui que mostra todas as possibilidades quando eu tenho esses dois fatores sendo estudados. E aí pode ser combinado, né, vários fatores, ok? Então, ficamos por aqui, né? Espero que tenham entendido, que tenham gostado. Até a próxima aula.